Sesc apresenta Sesc Cultura Convida. Hotep família, meu nome é Camila Soares e eu vou apresentar uma audiopalestra intitulada Mulher Preta Espectadora e Mulher Preta Realizadora, a representação de pessoas pretas no cinema brasileiro. Toda pesquisa nasce por alguma razão, que diz também sobre quem a propõe, e essa não foi diferente. Eu sou uma mulher preta, produtora audiovisual, que é pesquisadora do cinema e relações raciais. Ao me deparar com o livro da escritora Bell Hooks, Olhares Negros, Raça e Representação, em que no capítulo Olhar Opositor, Mulheres Negras Espectadoras, ela fala sobre o olhar, e em como olhares diretos e confiantes são interpretados como confronto. Talvez todas nós, pessoas pretas, em algum momento de nossas infâncias, somos colocadas em castigo por não termos abaixado o olhar quando uma autoridade maior, pai, mãe, outro responsável nos exigiu. O olhar, ele sempre foi território de poder. Na história da escravidão no Brasil, aprendemos que pessoas pretas escravizadas foram castigadas por olhar. E eu repito, o olhar é território de poder. Nesse mesmo capítulo, o autor afirma que, mesmo proibida de olhar, nada a impedia de espiar, confrontar essa autoridade, encarar. Isso a leva a uma constatação. Os escravizados também olhavam, eles olhavam e eram castigados. Nós, pessoas pretas em diáspora, também olhamos. E esse local de ver é um local de resistência, pois essa ação nos permite chegar em vários ambientes, em vários lugares, dentro e fora de nós mesmas. Em 2016, a Ancine, Agência Reguladora do Cinema Brasileiro, fez um levantamento que indicou que 142 filmes lançados no país naquele ano, nenhum foi dirigido por uma mulher preta. Das produções analisadas, 75,4% foram comandadas por homens brancos, 19,9% por mulheres brancas e 2,1% por homens pretos. O levantamento intitulado Diversidade de Gênero e Raça nos Lançamentos Brasileiros de 2016 dá continuidade à análise de dados sobre a participação feminina que a Superintendência de Análise de Mercado vem produzindo desde 2014. Trata-se do primeiro estudo que apresenta recorte de cor e raça a ser realizado pela Ancine, e esses dados são da própria agência. Esse levantamento nos comprova que a participação de pessoas pretas, sobretudo das mulheres, é mínima. Em 2016, ano do levantamento, ele não existiu, nossa presença não estava lá. Mas há filmes sendo produzidos com nossas imagens, isso é inegável. Mas quem está escrevendo e construindo essas narrativas do olhar a partir do cinema? Stuart Hall, em seu ensaio sobre identidade cultural e representação cinematográfica, ele fala sobre a construção de narrativas e representações de negritude através de pessoas brancas, pois a maioria delas são totalizantes. São colocadas nossas imagens numa caixinha e entregue ao espectador. O olhar a partir do outro é feito do que ele acha que esse outro, no caso nós mesmos, somos. E o que somos através do olhar daquele que não é a gente, daquele que não é tocado e atravessado pelas mesmas questões que as nossas. No livro Negro Brasileiro e Cinema, João Carlos Rodrigues, ele estabelece uma subdivisão de arquétipos e caricaturas do negro no cinema brasileiro. Eu vou me ater nas que dizem respeito às mulheres, por estar tratando mais especificamente desse gênero no meu trabalho. Esses arquétipos e caricaturas, eles fazem parte dessa visão totalizante, através do imaginário do colonizador. Uma dessas imagens são as pretas velhas. As pretas velhas, elas são entidades frequentemente usadas nas novelas e filmes brasileiros. Elas advêm principalmente das religiões e espiritualidades africanas, e suas características são relacionadas à sabedoria e indulgência. Elas descendem daqueles griots, e sua função é manter a tradição oral, através de passagens, contos e metáforas. Uma personagem com essas características é a tia Anastácia, do Sítio do Capão Amarelo, que eu creio que todo mundo já tem assistido. Quem não lembra, daquela senhorinha amável que vivia na cozinha? E a literatura, ela tem sua contribuição na fixação desses personagens. Amável, bondosa, porém sempre descredibilizada por ser supersticiosa ou ignorante. Por suas lições de vida que não são tratadas com respeito.
Esse tipo de personagem vem em contraponto com o do militante, porque ele é sempre conformista e adaptado ao tratamento recebido. Apesar de ter uma origem forjada na resistência, pois no Brasil vem desde o período escravocrata, em que as pessoas mais velhas percorriam as fazendas para contar histórias para crianças e adultos. Para quem já leu o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, vai entender bem quem são essas figuras. Tem também a Mãe Preta. A Mãe Preta ela é bastante romantizada como aquela que ama incondicionalmente aquele que não é seu filho de sangue ou legítimo, mas é uma figura oriunda também da violência escravocrata. É uma personagem bastante celebrada nas novelas brasileiras, tanto as de época como as mais modernas. É um arquétipo oriundo do período escravocrata, em que os filhos dos senhores brancos eram criados desde a amamentação por mulheres pretas escravizadas. Nessas narrativas mais recentes, são as empregadas domésticas que assumem toda a criação e educação dos filhos dos patrões, geralmente brancos. E também há as mulatas, né? As mulatas boazudas. Foi uma figura muito personalizada na televisão brasileira pela Chica da Silva. É um arquétipo que junta várias características dos orixás, como a beleza e a vaidade de Oxum, a altivez de Iemanjá e os ciúmes de Iansã. Essa representação foi muito difundida através da literatura. A mulata geralmente é representada por uma mulher de pele mais clara. No romance Escravizaura, ela chegou até a se passar por branca, no período da escravidão. E foi uma obra muito reproduzida na TV e no cinema, tendo exibições sempre com muito sucesso de público. Jorge Amado explorou essa narrativa da sexualidade da mulata muito em seus livros. Nos anos 70, após o nascimento do cinema negro, que nós vamos tratar mais na frente, foi realizado um conjunto de filmes picantes com argumentos e títulos bastante explícitos, e aqui eu vou falar de dois. Vou citar dois, na verdade. O Como é Bom Nossa Empregada, de 1973, que é de uma doméstica. A sinopse fala: doméstica boazuda perturba a família de classe média. E também tem A Gostosa da Gafieira, de 81. A sinopse é: extrovertida mulata dorme com todo mundo, mas não gosta de ninguém. O próprio termo mulata, ele vem de mula. Mula é um híbrido estéril. É o fruto da junção de duas espécies diferentes, né, que é o cavalo e a jumenta. E é um termo de animalização dos corpos de mulheres pretas, preferidas se e somente se oferecerem o sexo em troca. São sempre mulheres representadas sem um par romântico. Vivem de ter em casa sem compromisso, são agressivas e usam seu corpo como forma de ascensão. A exemplo disso, a gente tem uma série recente da TV aberta chamada Sexo e as Negras, que ela foi exibida em 2014. O criador e os roteiristas, todos brancos, escancaram qual o olhar da branquitude sobre os corpos dessas mulheres pretas. A hipersexualização e a disponibilidade para o sexo, o envolvimento em atividades ilícitas, a agressividade. São vários estereótipos reunidos em cima da imagem do que representa um grupo. Aqui só são alguns das subdivisões, porque existem bem mais na nossa televisão e nosso audiovisual brasileiro. Como essa pesquisa nasceu através das minhas inquietações e do meu encontro com a escrita de Bell Hooks e a discussão das relações do olhar e do poder, foi a partir desse olhar opositor, de recusar as narrativas em que o outro fazia em relação a pessoas pretas, que nasceu o cinema negro independente. A imagem é tão poderosa e os meios de comunicação que se utilizam dela têm consciência disso. E a autora fala que os espectadores negros do cinema e da TV podiam mapear o progresso de movimentos políticos pela igualdade racial através da construção das imagens. Ela fala de outro local geográfico, mas que muito se assemelha ao nosso, até porque vivemos em diáspora. Em 1950, surgiam no Brasil novas ideias e perspectivas culturais que fizeram artistas repensar o cinema brasileiro, né, em que se buscava realizar produções que estivessem mais conectadas com a realidade social do país, narrativas que retratassem os dilemas e as condições da população brasileira. Foi aí que nasceu o cinema novo, né? Foram influenciados por uma estética dos movimentos vanguardistas que aconteciam na Europa, como a Nouvelle Vague francesa e o neorrealismo italiano.
os cinemanovistas começaram o movimento como uma resposta à importação em massa dos moldes imperialistas de se fazer cinema. Por isso, uma das contraposições a essa indústria era de se produzir filmes de baixo custo que representassem o povo e sua cultura. O povo, a ideia de nacional popular desse cinema que estava se desenhando, era a representação do negro. Portanto, os cineastas que se opunham às formas de fazer e das produtoras cinematográficas que geriam esse mercado da época trouxeram o negro para dentro dessa narrativa. O cinema novo construiu uma estética e política em que colocou a questão da representação racial no centro. O negro metaforizado na figura do povo, do favelado, do camponês, do analfabeto, do nordestino, do migrante, do operário, da classe trabalhadora, né? E foi a partir disso que eles estavam procurando a representação do homem brasileiro. Ao mesmo tempo, o negro escolhido pelo cinema novo, ele foi desracializado. O movimento ele recusou a ideia de raça, idealizando o negro como o universal. Então, a imagem do negro era a imagem de todas essas classes menos abastadas, né? Que era o povo, o proletário, a pessoa explorada, era a classe trabalhadora. Então, o movimento ele desracializou e pensou basicamente e apenas na classe social. Houve um crítico no período do cinema novo chamado Orlando Senna. Ele observa, né, que o cinema novo, ele observa através de uma tese que ele escreveu, que ele não produziu imagens centradas no assunto negro. Contrapondo-se a outra tese escrita por outro crítico de cinema, também de cinema novo, que foi o Davi Neves. Ele fala que os cinemanovistas eles transferiram para o negro o ideal que tinham e queriam representar o povo. Não houve um cinema centrado na raça, houve um cinema centrado na classe. E na classe social. E o negro estaria englobado na massa multirracial dos pobres e dos oprimidos. E Senna observa também, nessa tese, que eles avançaram substancialmente na representação em relação aos filmes produzidos antes, mas que estavam mais ligados aos projetos políticos que representavam, nesse caso, o do Partido Comunista Brasileiro. Eles estavam mais ligados às questões de classe do que às representações raciais, né? Elas ficavam subordinadas às lutas de classe. E essa tese escrita no final da década, garante a Senna uma visão mais privilegiada do contexto, pois ele já havia transitado por esse movimento do cinema novo durante o lançamento dessa tese, e ele já estava adentrando no cinema marginal. E então ele teve essa permissão, né, do distanciamento para ter uma análise mais propositiva do cinema novo, pois nesse período já havia eclodido outro movimento cinematográfico e também nascido o cinema negro a partir de Zósimo Bubu. Na tese Cinema na Panela de Barro, Mulheres Negras, Narrativas de Amor, Afeto e Identidade, a Edileuza Penha Souza, ela busca o princípio do cinema negro na militância negra, que teve possibilidade de ser traçada a partir da assinatura da Lei Áurea. O cinema negro ele é fruto das agendas políticas do movimento negro e sua genealogia ela é corporificada dentro dessa militância. Então ela fala que o movimento do cinema negro, né, ele nasceu a partir dos movimentos sociais negros, que lutavam pela sua emancipação. Em 1944 surgiu também outro movimento muito importante para o cinema negro, para esse nascimento do cinema negro, mas nasceu no teatro, né, que foi o Teatro Experimental Negro, que foi encabeçado pelo Abdias Nascimento, no Rio de Janeiro. O Abdias, em 1941, ele estava no Peru e ele assistiu uma peça teatral chamada Imperador Jones, e que o ator principal, branco, ele se tingiu de preto para representar o papel. E, ao fim desses espetáculos, Abdias escreve que ele constatou uma necessidade muito grande de acabar com essas práticas que eram muito comuns em toda a América Latina. No Brasil,
um país que tinha quase a metade da população negra, ainda imperava esse discurso da democracia racial e da convivência igualitária das três raças. Mas a presença do negro nos palcos se dava apenas em papéis secundários, papéis grotescos e com conotação pejorativa. Não havia tido nenhum ator negro que tivesse representado um personagem, que tivesse centralidade na narrativa e personalidade individualizada. No regresso ao Brasil, o Abdias foi preso porque ele foi condenado, porque ele revidou um ataque racista, depredando alguns estabelecimentos, e ele acabou parando no Carandiru. E quando ele esteve no Carandiru, ele criou o Teatro do Sentenciado. E a partir do Teatro do Sentenciado que nasceu o Teatro Experimental Negro no ano de 44. E o TEM, ele se propunha, a resgatar valores da pessoa humana e na cultura negro-africana. E esse movimento que emergia, ele vinha com muitos objetivos super interessantes, que eu indico a vocês a lerem, porque são bastantes, não daria para ler todos, mas um dos primeiros objetivos era resgatar os valores da cultura africana, marginalizados por preconceito, a mera condição folclórica, pitoresca ou insignificante, através de uma pedagogia estruturada no trabalho, de arte e cultura, tentar educar a classe dominante branca, recuperando-a da perversidade etnocêntrica de se autoconsiderar superiormente europeia, cristã, branca, latina e ocidental. O teatro experimental ele foi majoritariamente frequentado pela classe trabalhadora, e quando Abdias Nascimento percebeu a dificuldade da memorização dos textos pelos atores, ele sugeriu a necessidade de um letramento e de uma iniciação cultural. E foi através dessas atividades que foi possível a construção de uma identidade negra coletiva e a formação de um elenco próprio, a partir desse trabalho de base, de ensinar as pessoas primeiro a ler e a interpretar textos. Na abertura do curso de letramento, houve cerca de 600 pessoas. Essas são palavras do Abdias, Cerca de 600 pessoas, entre homens e mulheres, se inscreveram no curso de alfabetização do TEM, a cargo do escritor Ironildes Rodrigues. Na década de 70, registra-se na historiografia brasileira uma efervescência cultural através de movimentos feministas, grupos de teatro, cineclubes, festivais de música, E embora nesse período o Brasil estivesse passando por um período da ditadura militar, como disse nossa queridíssima Lélia Gonzalez, um período de silenciamento a ferro e fogo dos setores populares e de sua representação política, foi nesta década em que grupos e movimentos formaram frentes de luta pela terra, liberdade, justiça e paz, e apresentaram um grande apelo à sociedade civil com pautas que tiveram forte influência no movimento dos Panteras Negras, que se consolidou nos Estados Unidos com o propósito de denunciar e combater o racismo, a discriminação racial e o preconceito, ao passo que promoviam e difundiam a história da cultura negra afrodiaspórica. Embalados pelas vozes do soul estadunidense que difundiam o orgulho negro, a voz de James Brown entoava: "Diga bem alto, sou negro e tenho orgulho disso." A historiadora Lélia Gonzalez, que era moradora do Rio de Janeiro, a mesma cidade do Abdias Nascimento, ela não apoiava a difusão desses bailes, porque ela acreditava que era uma importação ideológica cultural, lugares de alienação e que nada agregavam às lutas de mobilização coletiva. Mas no final da década de 80, ela, em conversa com outros ativistas que frequentavam esses bailes, ela mudou seu discurso e ela passou a enxergar esses locais como espaços de resistência cultural. E mais tarde ela constatou a relação desses bailes como local de construção política. Em 1970, foi lançado o filme Alma no Olho, do queridíssimo Zósimo Bubu, ator, roteirista e diretor. E nasceu oficialmente o cinema negro no Brasil, abrindo muitas portas para que atores pudessem fazer o seu ofício e atuar
de forma mais digna e com representações reais, tendo suas personalidades individualizadas e não cedendo aos estereótipos racistas do audiovisual. Em 1984, Adélia Sampaio, que foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, ela lançou seu filme Amor Maldito, que foi lançado na década de 80, né, e inaugurou a temática lésbica no cinema. Adélia, ela nasceu em 1944, em Belo Horizonte, e aos 12 anos, Adélia se mudou para o Rio de Janeiro e começou a sua carreira em 67, na distribuidora de filme. Ela foi telefonista, ela organizava sessões de 16mm para cineclubes, e a Adélia, ela foi muito influenciada esteticamente por Jacques Tati, Chaplin, Bergman, e durante sua carreira ela assumiu diversas funções, né, como câmera, montagem. Ela foi diretora de produção de mais de 70 filmes, porque depois de telefonista, a Adélia começou a assumir as produções dentro da de filme e lançou 4 curtas, né? Foi Denúncia Vazia, Agora um Deus Dança em Mim, Adulto Não Brinca e Na Poeira das Ruas. Um dos seus trabalhos mais recentes foi o AI-5, O Dia Que Não Existiu, que foi em 2004, e ela co-dirigiu né, esse filme, e O Mundo de Dentro, que foi um filme que ela dirigiu em 2018. A história de Amor Maldito, ela é baseada no fato verídico. A Adélia, ela acompanhou, através de notícias de jornal, o julgamento de um suicídio, que na verdade estava sendo, né, julgado como homicídio, em que a companheira da vítima estava sendo acusada por esse crime. O filme ele fala de um namoro lésbico e ele trata questões acerca do conservadorismo da igreja e, enfim, e do relacionamento de 2 mulheres. Em AI-5, a Adélia também reconstruiu os fatos. Ela diz numa entrevista que quando ela foi pesquisar sobre esses relatos, ela não os encontrou nem no diário oficial do dia da sessão. Então, ela reconstruiu com atores e os relatos das vítimas. A Adélia fala também, e aí a gente já recorda o começo da minha fala a respeito do olhar opositor e das mulheres espectadoras. Ela disse que na sua primeira ida ao cinema, quando ela viu o filme aparecer na tela, e ela fala isso numa entrevista para a Trip TV, que ela queria entrar na tela e que ela disse que ela queria fazer isso da sua vida, né? A partir daquele momento, ela, enquanto espectadora de filmes, ela passa a desejar ser realizadora e torna-se realizadora. Não só realizadora, como a primeira mulher negra a realizar um longa-metragem no Brasil. E logo depois disso foi o momento que ela viu, né, o anúncio para cargo de telefonista na de filme. E o nome, como já chamou a atenção por se relacionar a cinema, ela começou logo a trabalhar na produtora. Então, como eu falei anteriormente, ela trabalhou como telefonista, ela organizava essas sessões de 16mm para os cineclubes. E quando ela decidiu fazer Amor Maldito, né, fazer cinema, o cinema é uma arte cara, é uma arte ainda muito elitista e é uma arte branca também. É muito branca, na verdade. E eu estou falando do ano de 2020 e a gente está se referindo à década de 80. Quando ela realizou em sistema de cooperativa o Amor Maldito, e que ela finalizou e mandou para distribuição, né? Primeiro pediu autorização para a Embrafilme, que era a estatal que regularizava o cinema no Brasil, eles classificaram o filme como absurdo e não financiaram, né? O filme foi feito em estado de cooperativa, como eu falei, e quando ela foi o distribuir, ela não conseguiu distribuir o filme da forma que ela queria, porque ele foi classificado como porno chanchada. Então, ainda foi distribuído a alguns cinemas em São Paulo, né? Foi exibido, e por ser um filme lésbico e por tratar de temas bastante polêmicos, né? Principalmente para o momento que o Brasil ainda estava vivendo a ditadura militar.
E a Adélia Sampaio, quando ela fala de Amor Maldito, ela diz que ele não é um grande clássico, né? Mas que ninguém ousou fazer o que ela fez. E a partir dessa afirmação, dessa fala da Adélia Sampaio, que faz muito mais sentido com a questão de não ser mais espectadora e passar a ser realizadora, porque nós só vamos conseguir reproduzir imagens reais a respeito de quem somos quando assumirmos esses papéis de autores e agentes das nossas narrativas. E o primeiro longa dela, da Adélia Sampaio, ele não trata de temas raciais, mas o fato de ter uma mulher negra escrevendo e roteirizando seu primeiro longa-metragem o classifica como cinema negro. O cinema é feito do olhar, e Amor Maldito foi feito sob a luz de uma mulher negra que foi uma mulher preta que foi espectadora e começou a realizar filmes. Ela saiu do local de objeto para sujeito, como falou Bell Hooks. E várias outras cineastas vieram após Adélia ter aberto essa porta. Viviane Ferreira lançou em 2014 um curta-metragem chamado Dia de Jerusa, um curta em que Léa Garcia e Débora Marçal se encontram numa narrativa de memória, de geracionalidade, de afeto, de pertencimento, em que são abordadas questões de raça e gênero no primeiro encontro dessas duas mulheres. Se retornarmos ao início da minha fala e analisarmos algumas das subclassificações a respeito desses padrões de narrativas dadas às mulheres negras, não conseguiríamos enquadrar as duas personagens. A Jerusa, interpretada pela Léa Garcia, se aproximaria talvez da preta velha, mas ela não é ignorante, ela não é descredibilizada nessa narrativa criada pela Viviane. Apesar da resistência da Sílvia, interpretada pela Débora Marçal, ela ouve e ela respeita. As pessoas em situação de rua que aparecem no filme, elas não são desumanizadas, elas amam e praticam esse amor dentro das suas possibilidades. E assistir cineastas pretos e pretas nos faz refletir sobre a importância de criação de narrativas reais, da necessidade de ter pessoas diversas criando a partir do seu olhar. Eu reitero, o olhar é território de poder e nossa imagem precisa também ser criada por quem conhece, que somos nós mesmos. Nós não podemos mais permitir que o olhar colonizador nos transforme em caricatura. Nós podemos olhar sem sermos castigados, como parte dos nossos ancestrais em diáspora foram. A identificação, ela passa pela representação. A diretora preta estadunidense Julie Dash, ela fala: faço filmes porque sou essa espectadora. Faz porque a nossa presença foi feita a partir da ausência. Que jamais permitamos que nossa ausência, atrás e na frente das câmeras, seja normatizada e que nossas narrativas jamais saiam de nossas mãos. Obrigada pela oportunidade.